Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar início à nossa aula de gestão de carreiras, onde a gente vai falar sobre a questão do recrutamento e seleção. A gente está com esse material aqui para que a gente possa, junto com vocês, dar essa abordada primeiro sobre a questão do recrutamento e seleção. A gente sabe que vocês já pagaram essa disciplina, né, de fundamentos do processo de recrutamento e seleção. Mas é importante que a gente, na gestão de carreiras, quando a gente vai se preparar pelo procedimento de ser recrutado, de ser selecionado, né? E saber o que é que a gente vai agir lá naquela hora, como a gente vai agir, como a gente vai trabalhar, como a gente deve se portar. Mas a gente vem primeiramente com a definição simples, que o recrutamento de pessoas é o quê? É o ato de atrair as pessoas. E essa atração, ela é possível de selecionar as pessoas, tá? Quando há uma necessidade de uma contratação para um determinado cargo ou função. E como é que a gente deve se portar nesse processo? Onde a gente vai ser recrutado, onde a gente vão olhar para a gente, de que forma, como é que a gente deve se portar? Primeiro a gente tem a roupa, a gente tem que saber a roupa adequada para aquela determinada função, que é muito importante, né? Uma boa oratória, uma boa comunicação, porque isso leva a gente a ocupar cargos maiores e que tem uma aplicabilidade maior da gente conseguir adentrar dentro do mercado de trabalho, diagnosticar que nós temos um perfil de liderança, que nós temos proatividade, que nós temos uma visão de mercado, que nós somos pessoas conhecedoras de uma determinada situação e que isso faz a chamar a atenção, né? Principalmente das pessoas que vão contratar. E essa necessidade de contratação de novos funcionários no processo de recrutamento, essa rotatividade de funcionários que às vezes até dentro da própria empresa, a gente procura funcionários que possam substituir, que possam ser promovidos. E aí a gente faz um processo de recrutamento que pode ser tanto interno, que é reaproveitando os funcionários, essa palavra fica até pesada, reaproveitar. Na verdade, não é reaproveitar, é na verdade a gente ter uma visibilidade, a gente ter uma dinâmica maior, que a gente possa ter uma visão que dentro do nosso ambiente de trabalho nós temos também profissionais qualificados para exercer os cargos de liderança, tá? E assim aumentar o fluxo de caixa, a gente conseguir aumentar a boa, a boa eficiência dentro do ambiente do nosso trabalho, que a empresa possa produzir ainda mais e possa ter um ambiente mais favorável nesse processo. Então, o recrutamento é isso. É o ato de atrair pessoas para uma possível seleção das mesmas quando há uma necessidade de contratação ou até uma promoção. Beleza? E a gente vê que esse recrutamento de pessoal é uma atividade de responsabilidade de quem? Do sistema da administração de recursos humanos, que é o ARH, que tem por finalidade captação das pessoas, do recurso humano, que somos nós. Esse recrutamento pode ser tanto interno quanto externo, e ambos possuem vantagens e desvantagens, claro, né? Quando a gente ocupa um cargo maior, tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, tá? E o que é a diferença que a gente vai ver entre o recrutamento interno e o recrutamento externo? O recrutamento interno é feito com funcionários da própria empresa, onde a gente vai selecionar eles dentro da empresa, onde a gente vai olhar de forma diferenciada e verificando e dando importância aos que já estão dentro. Então, o recrutamento interno é analisar e divulgar através de cartazes, de quadros, de páginas na internet, nas redes sociais, com avisos e indicações para todo o pessoal que existe dentro da organização, tá? E o recrutamento externo é a captação dos funcionários que estão disponíveis no mercado de recursos humanos, onde a empresa busca esses funcionários, vai atrás de pessoal. Às vezes vocês verem propagandas, anúncios, divulgações, onde precisa-se de funcionários. E às vezes quer dizer que é feito um recrutamento dentro da empresa,
vai ver a possibilidade de uma seleção dos funcionários e eles não são aprovados. Por quê? Porque falta aquela capacidade de desenvoltura, falta dinâmica, falta liderança, falta proatividade, que às vezes a gente tem aquela mania, eu só faço o meu. Sejam sempre proativos na sua função. Não só faça aquilo que manda, faça o diferencial. Busquem galgar novos desafios, aproveitando as oportunidades, tá? As fontes de recrutamento que a gente pode ser, a gente tem os bancos de dados, indicações que são os QIs, quando a gente se apresenta muito bem para o mercado. A gente tem as agências de emprego, tem a mídia, a rede social, e aí foi feita uma pesquisa de contratação, aonde temos 80,8% são as referenciais empregados atualmente por indicação. Veja aí quando você tem um networking muito bem feito, uma aparência muito boa. Gente, principalmente nós professores estamos sempre de olho em vocês, né? A questão da postura, a questão de chegar no horário na sala de aula, de vocês resolverem as atividades com antecedência ou resolverem pontualmente, sendo assíduos, participativos, se integrando da responsabilidade do compromisso. Isso faz com que a gente pegue alguns de vocês para indicação para o mercado de trabalho. Então fique atento que a gente faz o processo de recrutamento interno sem vocês perceberem. A gente seleciona muitos de vocês sem vocês perceberem. Empresas especializadas que fazem 72,4% de anúncios. Divulgação pela empresa 66,3%. Anúncios nas ruas, órgãos públicos de apoio 55,4%. Anúncios em agências 51%. E sites da mídia social 51%. Tá? A seleção de pessoal é o processo em que é definido qual técnica será utilizada para a escolha do melhor perfil do candidato, que se encaixe dentro dos padrões do cargo a ser preenchido. É uma espécie de, vamos escalar uma seleção. Quem são os funcionários que a gente pode configurar como os funcionários que mais podemos contar com eles, que são realmente aquele time que a gente vai, aí eu fiz uma brincadeira, aí eu coloquei o time do Corinthians, né? Quem são os jogadores que nós vamos escalar? Esses jogadores são vocês. Quem são os selecionados de acordo com o que a gente recrutou? Então, essa atividade é da administração de recursos humanos, que tem a finalidade de escolher, sob a metodologia mais específica, os candidatos a emprego recebidos pelo setor de recrutamento, atendimento das necessidades internas da empresa. Tá? Isso é feito uma análise. Então, essa análise vai ser feita entre as características do candidato, as exigências do cargo e você fica no meio. É a interseção, aonde eu busco e quem eu busco, tá? E aonde eu posso tentar atingir no alvo certo. Esses são os perfis. As técnicas de uma seleção são utilizadas como ferramenta para facilitar o processo de seleção do melhor candidato. São as entrevistas. Minha gente, na hora de uma entrevista, preste atenção na vestimenta que você vai estar utilizando. Preste atenção até na forma de você se comunicar. Fale pausadamente, olhando no olho da pessoa que está lhe entrevistando. Não tente se enrolar com palavras. Fale palavras objetivas. Fale palavras que você conhece sobre a situação. Não diga que você conhece algo que você nunca participou. Teste seus conhecimentos, porque eles vão testar o seu conhecimento através de perguntas que são objetivas sobre determinada área. Vão testar sua personalidade, vão simular e vão pedir para você simular como se você estivesse realizando uma determinada situação, como uma venda, como uma propaganda, como uma campanha publicitária, dependendo da função no qual você pretende alcançar aquele cargo. Então, essas técnicas é que você deve utilizar, fora aquelas dicas que você recebeu lá na semana passada no WhatsApp, na sala do Classroom. Então, pegue aquelas dicas, aproveite. Na hora de você buscar o cargo, pense, se tem 10 vagas, são 9, porque uma já é sua. Você vai ter que estar lá com confiança, você vai ter que estar com segurança e você vai falar de forma tranquila. Não
mostre nunca insegurança, tá? Então procure saber muito bem sobre o cargo e a função que você deseja alcançar ou que você selecionou para que você seja indicado para aquela determinada função, tá? Então essas são as técnicas de uma seleção. Na entrevista de seleção objetiva, comece a detectar dados e informações dos candidatos ao emprego, auxiliando a avaliação do processo seletivo. Analise os selecionados. A entrevista de seleção, ela tem duas formas: a estruturada e a não estruturada. A entrevista estruturada, ela é muito metódica, ela é planejada, sistematizada, tem maior facilidade para comparação entre os candidatos. Já a entrevista não estruturada não tem padrão, não é planejada, tem menos pressão, maior aproveitamento individual do candidato, é o despertar para saber se em determinada situação foi simulada uma ação e como ele vai resolver. Como tem uma disciplina que eu dou no integral que se chama Práticas Empresariais, onde a gente tem decisões consideradas programadas e decisões não programadas. As decisões não programadas são aquelas que você não passou ainda por aquela situação. Mas se você levar a situação para você e como você vai resolver, a gente usa as 5 fases do processo decisório. A primeira é quando chega o problema. Se o problema chegar para você, primeiro você pegue o problema, analise as situações, objetive o que ela tem a dizer, busque alternativas, tome uma decisão, dependendo das alternativas e o que você analisou, o que você tem como objetivo para que você chegue à avaliação mais assertiva. Essa avaliação assertiva são baseadas no que você veio pensando, no que você veio analisando de situações diferenciadas. Ok? Entrevistas nós temos as vantagens, que é permitir a exploração de diversas informações, né? A gente vai adquirir outros conhecimentos, permitir que recua informações mais ricas, interpretação de candidatos, interpretar expressões emitidas pelos candidatos e uma mais interatividade. E as entrevistas desvantagens que trazem obtenção de respostas falsas. Muito cuidado, coloque respostas que você sabe. Se não sabe, diga, infelizmente, no momento eu não sei. Mas eu vou procurar saber e em breve estarei com a resposta concisa no que você precisar em outro momento, tá? Mas não deixarei de pesquisar. Desejo agradar o entrevistador acabando desviando a entrevista. Não fale muito. Não tente buscar enrolá-lo, porque você não está participando de uma chamada oral quando você estava no primário, ensino fundamental, para tentar enrolar a professora ou o professor de uma pergunta que você não sabe. Falta de motivação em excesso, isso vai lhe atrapalhar. Você tem que se sentir motivado, que você vai conquistar. Não vá para uma entrevista do emprego dizendo eu não tenho chance, ou porque você olhou um candidato que está muito mais vestido que você e você acha que não tem a capacidade de chegar onde ele chegou. Aonde ele está mais apresentável e você está julgando o livro pela capa. Dificuldade de comunicação lhe atrapalha muito, então comece a treinar, comece a buscar olhar no espelho, começar a falar, seja mais comunicativo, que vai trazer você ao sucesso, tá? Isso custa algumas situações. Então, gente, a gente vai por aí. Vou mandar para vocês algumas questões e na próxima semana eu vou e vejo mais parte do material. Um beijo do gordo e até a próxima semana. Já já tem atividade, viu? Vou mandar para vocês já já.